Muito bom estarmos juntos mais uma vez, não é? E desde já abençoamos a sua vida, abençoamos a sua casa, abençoamos toda a sua descendência em nome de Jesus e você possa experimentar assim, sabe, tanto dessa provisão maravilhosa e esse amor desse Deus Emmanuel, sabe, esse Deus sempre presente nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Deus é bom e digno de todo louvor, de toda honra e toda glória. Por isso nós declaramos hoje as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Neste dia, que eu sei que é um dia difícil para muita gente, mas nós sabemos que o Senhor é contigo. Ele te abençoa neste dia, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Você pode participar, mesmo aí que seja um feriadinho hoje, né? Mas você possa participar, não é? Enviando aí a sua mensagem ou mesmo seu pedido de oração para o nosso WhatsApp, que é o 98402-9756, e o telefone está disponível para você poder enviar a sua mensagem, ok? Nós queremos desde já, sabe, abençoar cada família, cada pessoa, não é que hoje é um dia assim, muitas pessoas traz aí a memória, a lembrança de entes queridos que partiram, enlutados, mas que o Senhor sempre venha com a sua graça, trazendo o seu consolo, não é? Consolando o coração de cada um, mas que acima de tudo o seu coração esteja nas mãos do Senhor, não é? Confiando nele, sabendo que Ele, e através do seu doce Espírito, é o maior consolador nas nossas vidas, em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui, Rogério, interessante, como olhar para a vida na perspectiva de Deus. Olha que coisa linda, olhar para a vida na perspectiva de Deus. Então vamos ver aqui o que os versículos nos falam aqui. Então nós vamos ver em Jonas 1, de 1 a 5, que fala assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um a seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, se deitando, dormia profundamente. Nós temos aqui Atos 28, de 20 a 26 também, que nós vamos caminhar em cima desses textos. Atos 28 aqui, de 20 a 26, que fala assim: foi por isto que vos chamei, para vos ver e falar, porque é pela esperança de Israel que estou preso com esta cadeia. Então eles lhe disseram: nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que disseste respeito também. Não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse, disseste de ti o mal algum. Contudo, gostaríamos de ouvir o que pensa, porque na verdade é corrente respeito dessa seita, porque toda parte dela é impugnada. Havendo eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia, outros, porém, continuaram incrédulos. Havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo: Paulo, estas palavras, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando diz: vai a esse povo e diz-lhe, de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis. Não é? É muito bonito isso aqui, porque homens que creram no mesmo Deus agem de forma tão diferente. É uma pergunta para você.
porque homens que creram no mesmo Deus agem de forma tão diferente. Jonas provoca tempestade, Paulo acalma os outros na tempestade. Há muita diferença entre atravessar uma tempestade dentro da vontade de Deus e fazer isso na contramão da vontade de Deus. O que distingue Jonas de Paulo é a motivação do coração. Vejamos o contraste entre Jonas e Paulo. Né? Uma diferença aí, por isso que nós temos que olhar o quê? Para a vida na perspectiva de Deus. Então, olhe com o olhar de Jesus. Amém. É isso? E é tão interessante o tema de hoje, porque justamente nós vamos ver, analisar ali a vida de Jonas, as suas escolhas, as suas decisões. Nós vemos aí Paulo ali pregando para os bárbaros, né? Ou seja, uma realidade de um navio em tempestade, né? Com Jonas, Sim. e uma tempestade com Paulo se portando dentro do navio, não é? Com pessoas incrédulas. E aí a reação dos dois, ambos profetas, teólogos, né? E na realidade com postura completamente diferente. Então eu creio assim que Deus vai falar muito ao seu coração. Então esteja preparado, esteja aberto para isso, não é? E que você possa refletir as verdadeiras intenções do seu coração, não é? E ver aqui, através desses exemplos, como que nós verdadeiramente, né, Guerra, temos que nos portar aí diante das circunstâncias. Né? Em nome de Jesus. Já nós temos aqui a diferença. A viagem de Jonas é sem propósito. Paulo sabe para onde vai. Né? Quem está na perspectiva de Deus, olhando com o olhar de Deus, ele sabe para onde vai. Se você está assim, você sabe para onde vai. Para onde vai? Para Tarsis, para longe de tudo, para a estrada da fuga, para o caminho da desobediência. Isso aqui tem Jonas, um nome, né, em cima aqui que chama tal de Jonas. É verdade. O profeta Jonas. Agora, para onde vai? Para Roma, para César, vou fazer o que Deus me ordenou. Vou cumprir a agenda de Deus. Isso aqui tem o nome de Paulo, exatamente. Apóstolo Paulo. Então ele foi ali para Roma, né? Não é, para cumprir a agenda de Deus. Não é? Você está aí com a agenda de Deus ou qual agenda que você está aí, né? Tem que ver qual agenda que você está com ela aí para você cumprir. Paulo foi cumprir a agenda de Deus. Jonas foi cumprir, eu não sei qual agenda que ele levou, mas de Deus não era. Era a fuga, né? Não é? A fuga, isso mesmo, a agenda da fuga. A agenda dele estava escrito assim, caverna. Fugir, né? Fugir. É verdade. Guerra, nós já temos aqui uma participação. DDD 63. Irmãos, bom dia. Eu sou Doralice e eu quero pedir aqui oração pelo meu sobrinho, Valber, que a sua mulher separou e está desempregado. Né? Agradeço a todos. Ok, Doralice, obrigado aí pela sua participação. Né? Nós vamos orar e apresentar ao Senhor, né, aqui no final do programa. Então, em nome de Jesus, para que as portas possam ser abertas, em nome de Jesus. Né? Temos uma outra participação aqui. Bom dia, pastores. Me responda uma pergunta, por favor. Por que de uma hora para outra perdemos tudo que conquistamos durante anos e perdemos uma coisa atrás da outra? De repente, tudo de ruim começa a acontecer. É uma resposta, assim, uma pergunta difícil da gente responder sem nós conhecermos a sua vida, sem conhecermos, temos conhecimento de causa da sua realidade. Então, eu quero te pedir assim, um favor, ou você procure a gente lá na clínica para você poder ser atendido lá, ou envie um e-mail para a gente, né, para o nosso e-mail da Clínica da Alma, que é mclinicadalma, tudo junto, @gmail.com, relatando o seu histórico, a sua vida, para a gente poder entender, né? Porque é muito difícil. Várias circunstâncias podem ser, né? Podem acontecer, por isso que a gente precisa ter um conhecimento de causa, tá bom? Então envie um e-mail para a gente e a gente vai ler, analisar e te responder, tá bom? Em nome de Jesus. Olha, nós temos aqui, Jonas usa sua liberdade para fugir. Paulo usa o fato de estar preso para fazer a vontade de Deus. Olha a diferença aí. Quantos hoje estão fugindo de Deus? Fugindo dos compromissos, fugindo do trabalho,
tomando navios para Tarse, não é? O seu navio está indo para onde? Tá, segura essa aí. Deus quer que você faça sua vontade mesmo só, mesmo doente, mesmo perseguido, mesmo compreendido, mesmo preso. Paulo era o prisioneiro de Cristo. A sua prisão fazia parte do plano de Deus. Quer dizer, a prisão de Paulo fazia parte do plano de Deus. O outro era livre e tinha que fazer a vontade de Deus e não fez. Paulo estava preso e a prisão dele fazia parte do plano de Deus na vida dele. Muitas vezes você pode falar assim, é difícil entender uma coisa dessa, mas o Senhor estava no coração dele e ele queria fazer a vontade de Deus, não importa. Ele não estava reclamando de estar preso ali, não. Ele estava entendendo que Deus tinha um plano na vida dele. Muitas vezes você pode estar preso a certas circunstâncias aí e estar reclamando, mas Deus tem um plano na sua vida dentro disso que você está passando, mano. Interessante, Guerra, que mesmo Paulo indo preso, ou sendo prisioneiro, né, estando preso, né, ele entendia que Deus não tinha perdido, ou seja, o controle da história de Paulo. História dele, com certeza. Quem sabe talvez até não seja a resposta para essa pessoa que nos mandou aqui. Sim. Como é que eu perdi tudo e agora, como é que pode alguém perder tudo? Não sei. Agora, uma coisa você precisa entender, Deus não perdeu o controle da história. Com certeza. Não, Deus não perdeu o controle da história. Não é? Eu estava atendendo um rapaz esses dias e ele estava falando assim, com uma insegurança muito grande, ele estava vivendo uma ansiedade muito grande, tudo. E aí ele veio conversar comigo e eu disse assim, de onde é que vem essa ansiedade? E aí assim a gente começou a conversar e foi falando algumas coisas. E aí nós oramos juntos, pedimos, Senhor, revela onde é que está aí a raiz disso aí. E aí de repente ele falou uma coisinha assim a respeito do seu pai. Eu perguntei, por que você quer provar isso para o seu pai? Por que você de repente está aí, sabe, com medo da carência? Você passou por uma situação? Não, meu pai faliu, né? E nós tivemos situações assim, que às vezes só tinha ali um angu, uma carne, ou aliás, um arroz, nem angu, era fubá, aliás. E era o que a gente tinha para comer. Então passamos um aperto muito grande e tal, e tal. E você tem medo de enfrentar isso na sua vida? Porque eu sou casado, eu sou assim, recém-casado, eu quero dar o melhor para minha esposa. Mas tem certas coisas na nossa vida que acontecem que fogem do nosso controle. Agora, não foge do controle de Deus. E a minha pergunta para ele foi assim, você prefere o teu pai antes da falência ou o pai após a falência? Não, meu pai após a falência é uma outra pessoa. Aliás, toda a nossa família foi transformada por causa disso. Entende como é que é? Você entende? Então, no momento, eu posso falar isso para você que eu experimentei isso na minha vida, não é? E o Guerra conheceu esse tempo que a gente passou por situações assim. Com certeza. Então, se falar comigo assim, passamos situações duras, difíceis, sim. Mas eu posso dizer hoje, eu prefiro a vida que eu vivo hoje do que aquela que eu tinha antes. Entendeu? Então foi necessário. Com certeza. Entendeu? Inclusive, ou seja, a Clínica da Alma nasceu após isso. Foi no meio do deserto da nossa vida. Não é? Então, é isso que a gente tem que estar atento. No meio das pedras, do sol, Verdade. dos escorpiões e algo mais ainda. Difícil. Deixa para lá, né, Rogério? Rogério, Jonas entra no barco para se alienar. Paulo entra no navio para se integrar. Olha que diferença. Que legal, né? Jonas usa um mecanismo de fuga, o sono, ronca, não quer pensar, não quer refletir. Não é? Ele entrou ali, deitou ali e falou assim, eu não estou nem aí para o problema que está aqui, não quero nem saber. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Elas fogem dos problemas e fazem de conta que não está acontecendo nada. Não é? Não está nem aí, a casa está caindo, está tudo, ele não está nem aí, entra lá para o porão, vai dormir, não quer nem saber. Agora Paulo não, Paulo se integra e conhece a todos, conversa, conquista, influencia, infiltra-se, ganha o direito de ser ouvido, faz amizade, ora, aconselha, adverte, encoraja,
e parte o pão. Tremendo, É tremendo, né? né? Enquanto o outro está dormindo lá escondendo, o outro até chegou ao ponto de partir o pão, dividiu o pão com cada um, não é? E ele criou um nível de amizade ali muito grande, sabe? Para que as pessoas possam confiar nele, não é? Você pode estar debaixo do que for, mas a confiança é muito importante, não é? Antigamente eles falavam que um fio de bigode era, né, a resposta de um acordo que se fazia. Eu levo o fio do meu bigode e isso é o máximo que eu posso fazer e você tem que confiar em mim nisso. Então, hoje, né, a gente sabe que isso, né, passou porque as pessoas não tem como, muitas vezes, confiar nas pessoas. Mas Paulo aqui, ele criou tudo isso, né, e depois ainda partiu o pão, mostrando que realmente o Senhor era com ele. Diante de tão grande situação, dificuldades, ele mostrou, Deus está comigo. Aí você vê que tremendo, né? O Senhor é contigo, eu tenho certeza. Amém. Não é? Em nome de Jesus, temos aqui outra participação, DDD 31, aqui Belo Horizonte. Bom dia, eu sou José, de Belo Horizonte, peço oração pela minha vida sentimental. Ok, José, nós vamos orar por você, sim. Bom dia, pastores, eu sou a Poliana, de Justinópolis. Orem pelo meu esposo, que está desempregado. Ele procura, mas parece não dar certo. Nos ajude em oração, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém. Poliana, em nome de Jesus, nós vamos orar sim, viu? E pedir que Deus possa abrir essas portas. DDD 35, preciso de muita oração. Sou o Igor, de Ilicínia, Minas Gerais, e pelo Eduardo, meu tio e familiares. Amém. Ok, vamos orar assim em nome de Jesus, pela sua vida, viu? Ok, temos mais uma aqui. Bom dia, paz. Eu me chamo Itagira e o meu filho Alain. Peço oração pelo meu filho que está desempregado há 1 ano e está deprimido. E ele é cristão, eu sou de Contagem. Ok, nós vamos orar sim. Realmente essa área, né, guerra de desemprego. E a pessoa vai batendo as portas, envia currículos e nada, e nada, e nada. E às vezes faz entrevista, mas não fecha, né? E a Bíblia fala sobre isso, né? Ou seja, a esperança que é adiada, ela abate a alma, né? Então, a gente precisa... E o dia 30 chega, né, Rogério? Aí as contas não chegam pagam. E tal, e a pessoa fica naquele desespero, né? A gente sabe que não é fácil, mas tem que confiar em Deus. Porque pelo menos você não pode desesperar, porque a hora que você arrumar emprego, você está em condições para trabalhar. Porque de repente você entra em desespero aí, e aí o emocional vai sendo abalado, aí a hora que você arrumar um emprego, chega lá, você não está em condições. Tem pessoas que arrumam um emprego e nem passam nos exames. Verdade. Porque ele fica tão abalado que chega lá uma dificuldade, né? Então, tenta assim acalmar, né? Procurar alguma coisa no momento que possa suprir, não é? Alguma forma de... Ora a Deus que Deus vai te dar essa... Amém. Né? Já nós temos aqui, interessante aqui, você estava falando em oração, em orar aí, olha aqui, Jonas não ora nunca. Paulo entra no barco e ora por todos. Olha a diferença, né? De um para o outro, né? Jonas é um teólogo, mas não sabe o que é oração. Ele não ora quando Deus fala com ele. Ele não ora na hora de pagar a passagem para Tarso. Aí você vê. Ele não ora quando entra no navio. Ele não ora na hora da tempestade. Ele não ora depois de repreendido. Os pagãos oram, repreende Jonas por não orar. Aí você vê o pessoal que tinha... Incrível, né? Que não tinha conhecimento nenhum. Cada um estava buscando seu Deus do seu jeito. Agora o profeta não orou. Roncando. Os próprios pagãos estavam buscando lá o Deus, cada um do seu. E eles foram lá e cobraram de Jonas, por que ele não estava orando? Por que você não está orando aí? Você não está buscando o seu Deus? Quanta gente está aqui correndo atrás, aos gritos aqui, eu saí dormindo. Né? Agora vamos ver Paulo. Paulo entra no navio e é o intercessor. Olha para você ver, intercessor. Encoraja a todos e fala do povo para Deus.
Quer dizer, Paulo já tinha um curso de intercessão, né? Já tinha feito, sabe? Você ver. Ele era o intercessor, intercedeu por todos. Aí para você ver, e encoraja a todos. Não é? Enquanto o outro fica lá sossegado, deixa todo mundo apavorado, Paulo entra no navio e encoraja as pessoas. Olha a diferença de um para o outro aí, não é? Então a gente vê aí a forma de cada um, né? De entrar e encorajar as pessoas. A situação de Paulo era boa? Não. A de Jonas era bem melhor do que a de Paulo. Jonas não estava preso, estava tranquilo, recebeu uma ordem de Deus. Paulo estava preso ali, você entendeu? Debaixo ali dos capatazes ali do navio, os caras tudo ali de olho nele ali, eles estavam de olho em Paulo, não é? E os seguranças ali, tudo de olho nele. Mas ele não preocupou com isso, não. Ele preocupou que quem estava de olho nele era Deus. E esse era para fazer o bem para a vida dele. Quantos outros estavam de olho nele para o mal ali, Deus estava de olho nele para o bem. Então ele intercedeu por todos ali e conseguiu ali a confiança de todos ali. Amém, tremendo, né? DDD 73. Oi, pastor, peço que ore por mim. Eu tenho sentido muitas dores. O médico disse que é fibromialgia. É a Neia de Teixeira de Freitas, né, na Bahia. Ok, Neia, nós vamos orar. Ô, Neia, dá uma analisada. Sabe que muitas vezes a fibromialgia são situações emocionais que são, sabe, somatizadas. Então é importante analisar, sabe, é importante fazer aí, ter um tempo de terapia ou ser acompanhado por alguém, porque muitas vezes a fibromialgia é a somatização do emocional. É uma forma do organismo colocar para fora e uma forma dele expressar através de dores no corpo. Então, dá uma analisada se você não é uma pessoa que, sabe, absorve, uma pessoa, sabe, tipo, que nós chamamos assim, esponja, sabe, chupa assim, sabe, os baques, pega problema dos outros para si, ou pessoa que tem uma dificuldade de externar. Então, sabe, guarda, engole tudo, vai engolindo, e aí tem uma hora que precisa sair para fora, não é? Então, é importante dar uma analisada. Não estou dizendo que ou seja isso, mas pode ser isso, tá bom? Então, é importante fazer uma analisada aí. DDD 98. Bom dia, graça e paz. Peço oração pela minha avó, que está doente. Aqui é a Letícia, né, do Maranhão, de Mata Roma, o nome do lugar. Mata Roma? É esse mesmo nome? Ou Mata Romana? Não, acho que é Mata Roma mesmo, né? Do Maranhão. Ok. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar assim pela sua avó, né? E apresentar ao Senhor para que o Senhor possa intervir, né? Para o louvor da glória dele. A paz do Senhor, DDD 38, gostaria de pedir oração para mim e meu marido, porque vai fazer mais de 23 anos que ele não vê a mãe dele, para Deus abrir as portas e nos dar a condição. Mas eu só não entendi, não vê a mãe é porque ela mora em um lugar distante, ou porque ele não quer ir, ou por qual motivo? Que eu só não entendi isso. Né? Não ter condições é financeiro, então é um outro estado, Ok, então nós vamos orar para que Deus possa abrir essa porta, né? E dar condições para que isso aconteça, né? Em nome de Jesus. Olha, nós temos aqui, Jonas se considera a causa da tragédia. Ele assume ali que a causa da tragédia é ele. Então, ele se considera a causa da tragédia. Paulo apenas vê a natureza e sabe que vai chegar. Olha que interessante. Um homem em fuga é causador da tempestade e atrai tragédia. Paulo não repreende o vento. Ele não diz, a tempestade está amarrada. Ele vê apenas a natureza. Então, cada um tem um ponto de vista aqui. Incrível. Né? O outro se coloca como vítima e pronto, e quer resolver o problema dessa forma. O outro não. O outro vê o porquê que a natureza, o que está acontecendo aí. Qual o propósito de Deus naquilo ali. Não é? Nós temos que ver qual o propósito de Deus. E Jonas nem orou para Deus falar com ele qual que era o propósito. Não é? Ele apenas falou, não,
Eu que sou o problema aqui, me joga dentro d'água e resolve o problema, né? É uma forma, tem gente que fala assim, não, eu sou o problema, então me tira daqui, eu vou sair daqui, já que eu sou o problema, eu vou sair. Não tenta resolver e compreender a coisa, não. Se coloca como problema e quer resolver saindo, retirando, né? E talvez até uma forma de fuga, se colocando como problema, uma forma de resolver o problema, porque eu me coloco como problema, os outros vão achar, não, ele realmente é o problema mesmo, então nós vamos resolver aqui, vamos jogar dentro d'água, acabou o problema. Ele assumiu isso, não é? Muitas vezes as pessoas se colocam, não é? Assume, não sou eu mesmo, eu sou mesmo, tudo é eu, a causa que está aqui é porque eu estou aqui, não sei o que lá, não é por aí não, viu, meu querido? Não é por aí. Você tem que fazer igual Paulo aqui, ver a natureza e entender que a natureza daquele problema tem jeito, que Deus tem um propósito em cima daquilo. Nós temos que chegar ao propósito de Deus em cima do problema, não é? Jonas se considera a causa da tragédia, Paulo vê apenas a natureza e sabe que vai chegar. Nós vimos aqui. Jonas quer ser julgado no mar. Olha para você ver, Paulo está apaixonado pela vida. Outro falou assim, se me julgar lá, eu morrer, vai resolver o problema, acabou tudo, né? O que Jonas fez? Desistiu. Aliás, a desistência, desde a hora que ele pegou o navio ali, ele já estava com ela dentro dele. Ele só completou aqui a obra que ele começou, que não era a obra de Deus, né? Ele completou uma obra que era dele. E muitas vezes nós queremos fazer as coisas por nós mesmos e vamos dar o quê? Tem um ditado aí que fala assim, vai dar com os burros na água, não é? E a pessoa vai fazer isso mesmo. Então o que ele fez aqui? Paulo está apaixonado pela vida. Jonas quer morrer. Prefere morrer a obedecer, gente. Tem gente que é teimoso demais. Tem pessoas teimosas demais. É isso mesmo. Prefere morrer dentro daquela coisa ali do que tentar resolver, do que tentar, ou do que ceder, obedecer e falar, não, eu vou abrir mão. Tem gente que não abre mão de jeito nenhum. São pessoas teimosas, elas não abrem mão. João não abriu mão. Ele foge de Deus para os braços da morte. Não é? Ele pula dentro do mar. Naquela altura, o que ia acontecer? Ele ia morrer, não é? Se Deus não tivesse um propósito na vida dele, tá? Em vez de fugir da morte para os braços de Deus, ele foge dos braços de Deus para a morte. Olha o que ele faz. Paulo está disposto a morrer para cumprir cabalmente seu ministério. Enquanto Jonas desce até Jope, até o portão do navio, até o mar e ao vento do grande peixe, Paulo está se levantando como consolador, como aquele que aponta rumo às soluções. Não é? Enquanto o outro procura, né, pular no mar e ser engolido pelo peixe, Paulo levanta como consolador e mostra o rumo das soluções. Não é isso? Tremendo isso. Amém. Temos aqui a participação do DDD 28, que diz assim, a paz, pastores, sou divorciado há 9 anos, hoje eu estou sozinho. Meus filhos casaram e eu tenho um sonho de arrumar um marido, não é? Um servo do Senhor. Algumas pessoas, até mesmo pastores, dizem que casar sendo divorciado é pecado. Eu não quero pecar, orem por mim, né? Ok, nós vamos orar por você sim, para que Deus possa fazer a vontade dele. Agora, sabe, não arruma marido não, deixa Deus fazer, sabe? Porque tem pessoas assim, eu estou doido para arrumar um marido, não quero ficar sozinho, não quero ficar sozinho. Deixa Deus cuidar disso, tá bom? Deixa o seu coração livre para Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. É preferível ser surpreendida no Senhor do que você gerar ansiedade no teu coração para que algo aconteça, se de repente talvez nem esteja no coração de Deus, não é? Então, eu entendo aqui, como os pastores, os colegas falaram, não conheço, não sei quem é, mas a minha orientação normalmente para as pessoas é essa, deixa o teu coração livre, sabe? Busca fazer a vontade de Deus. Se acontecer, você vai entender, preferir você ser surpreendido e entender que Deus está no negócio do que não, entendeu?
se você criar essa ansiedade, eu estou sozinho, começar, eu estou sozinho, você vai acabar arrumando, desculpa aqui a expressão, porcaria, tá bom? Acaba, sabe, colocando os pés pelas mãos. Então deixa o teu coração livre, sabe? Deixa o teu desejo, o teu sonho, como você colocou aqui, tem um sonho. Então deixa o sonho no altar de Deus e deixa ele lá. Você sabe que ele está em boas mãos, não é? E que a resposta certa vem dos lábios do Senhor, tá bom? Para você, a ansiedade leva a tomar decisões, a fazer escolhas erradas, precipitadas, e aí depois você ficar aí com um abacaxi na mão, tá bom? Não é mesmo? Com certeza. E às vezes uns abacaxi mesmo. Bem, então, bem abacaxizados mesmo. Olha, nós temos que Jonas perde o respeito de todos e Paulo conquista o respeito de todos. Olha a diferença. Tremendo, né? Jonas nega seu nome, pomba, né? Que significa pomba. Paz. Jonas nega sua fé, diz temer a Deus, mas não o obedece. Jonas nega sua teologia, diz crer no Deus poderoso, mas o desafia. Uau. Paulo se torna o homem mais livre do navio, passa a ser o preso mais ouvido, o líder. Não é? Olha para você ver, né? Ele entrou ali como prisioneiro, né? Como um cara que tinha que ser vigiado, e de repente ele passa a ter confiança de todos e ser o líder. Eles começam a obedecer a um presidiário, que até ali ele estava como presidiário. Exatamente. E ele passa confiança para eles e mostra que realmente ele não tem culpa. E outra coisa, ali, o lugar que ele estava ali, porque Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele não tinha nada a ver com o contexto. Ele estava dentro porque Deus tinha um propósito, e não porque ele era, né, assassino, marginal, alguma coisa ali, ou bandido, não. Ele era um homem de Deus. Deus o colocou ali como propósito. Muitas vezes você está reclamando que você está aí onde você está, na família que você está, no trabalho que você foi colocado. Talvez Deus tenha um propósito na sua vida dentro da onde você está. Amém. Não é? Há um propósito do Senhor. Outra coisa, Jonas é vomitado no mar e em Nínive prega com raiva. Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha. Olha que diferença, né? Ele é engolido por um peixe lá, não é? Fica dentro do peixe ali, né? As algas ali, tudo caindo na cabeça dele e muitas outras coisas ali, fora o cheiro de peixe que é terrível. Maravilhoso. E ele está ali, né? Cheirinho de peixe. Imagina bom, né? aquele cheiro lá, Jesus. Não é? E ele estava ali, né? Paulo não. Paulo chega numa ilha e ele abençoa toda aquela ilha, né? Então, é interessante como que ele chega e a bênção dele é estendido àquelas pessoas, não é? O outro ora pelos enfermos e leva a eles o evangelho. Um prega o amor, quer a destruição. O outro ora pelos enfermos e leva a eles o evangelho, né? Então, nós temos aqui a questão dessa diferença de Paulo e Jonas. Paulo é vomitado, né? Prega Paulo com raiva. Jonas. Jonas. Paulo chega em Malta e abençoa toda a ilha. Amém. Um prega sem amor, que é a destruição. O outro ora pelos enfermos e leva a eles o evangelho. Aí você vê que diferença, né? Um chega, que era para estar com raiva e tudo, não. Chega com amor. Prega e mostra para eles o evangelho. O outro prega e quer a destruição, porque no coração de Jonas, ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Verdade. Não é? O coração dele estava fechado e Deus queria o quê? Salvar a cidade. Aí ele prega a destruição, com raiva. Paulo não. Paulo chega na ilha, Paulo mostra para eles quem é o Deus que ele serve. E apresenta o evangelho para aquele povo. Amém. Apresenta Jesus para eles. Não é? É o que você tem que fazer, seguir o exemplo de quem? De Paulo aqui, ó. Pregar o evangelho, não é? Mostrar para as pessoas que Deus está na sua vida, tá? Jonas quase se envenena de ódio por causa de uma erva, não é? Então,
Paulo é mordido por uma cobra e não dá a mínima importância. O Jonas começa a reclamar da Eva, que está ali para fazer sombra para ele. Ele está com ódio. E o outro é mordido por uma cobra mortal, que é mortal. Uma víbora, né? Fala o texto. Víbora mesmo. E ele, né, é picado e nada acontece com ele. E foi um testemunho dele. Quando aquela víbora picou Paulo, eles falaram assim, não, acabou. Morreu, porque ela picava e morria. O pessoal pensava assim, olha, ele deve ser culpado de alguma coisa, porque picou a cobra. Mas aí depois começaram a olhar e não aconteceu nada. Sacudiu assim e falou, dá licença aqui. Está a mais aqui, ó. Sei o que você está fazendo aqui, não. Continuou a vida dele lá tranquilo. O veneno não o afetou. Sabe por quê? Porque ele tinha a marca do sangue de Jesus na vida dele. E quando você tem a marca do sangue de Jesus, o veneno do inimigo não vai te afetar. Aleluia. Porque você pode quebrar isso no nome de Jesus e desfazer isso no mundo espiritual. Amém. Não é? E Paulo fez isso. Não é isso? Jonas considerava os ninivitas uns bárbaros. Paulo considerava os bárbaros humanos. Ai, que tremendo, né? Quando ele achava que eles eram bárbaros, que eles não mereciam Deus na vida deles, Paulo achava que aqueles bárbaros mereciam Jesus na vida deles. Olha que diferença aqui de pensamento, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim. Tem gente que fala assim, fulano devia ir para o inferno. Veio de pregar, isso aí merece o inferno, não é assim não. Né? Nós somos levantados para pregar para todos. E olhar com os olhos de Deus. Olhar com os olhos de misericórdia, olhar com amor para as pessoas. E Jonas não, ele queria diferente. Paulo olhou com amor, ele não é? Ele olhou com olhar de raiva. Não, Deus, tem que destruir esse povo não merece se converter, não merece nada. Paulo não, Senhor, esse povo é digno de dó, eles merecem o Senhor, eles precisam, eles estão cegos, eles não sabem quem é o Senhor. É assim que o Jonas devia de olhar. E não olhou, né? É verdade. Jonas deseja a destruição da cidade. Paulo passa 3 meses orando pelos doentes na ilha. Não ficou 3 dias, não. Ele ficou 3 meses orando pelos doentes. E Jonas faz a obra de Deus por obrigação e sem amor, né? Paulo ama a Deus e aqueles a quem Deus ama. Tremendo, né? Então, o amor de Paulo por Deus é diferente do de Jonas. Jonas tem um pensamento de destruição. Paulo tem um pensamento de ajuntar e trazer todos para Jesus. Ele ficou 3 meses ali naquela ilha. Nesses 3 meses ele pregou, ele ganhou almas para Jesus, quebrou ali, orou para enfermos, sabe? Deus usou ele ali de uma forma tremenda. Siga o exemplo de Paulo. Deixa Deus te usar para as coisas boas. Não seja rebelde como Jonas. Ele foi um profeta, depois ele foi lá, abençoou e tudo. Mas ele resistiu. Não resista. Não resista. Faz igual Paulo. Vai para os braços do Senhor e fala, Deus, faça aquilo que o Senhor tem que fazer na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tremendo, graças a Deus. Ok. Ok, aqui temos uma outra participação. A paz, pastores. A paz, pastores, peço oração pelo meu lar, que Deus os abençoe. Me chamo Gedeilza, sou de São Fidélis, no Rio de Janeiro. Ok, Gedeilza, obrigado, viu, pela sua participação, no nome de Jesus. Temos uma outra participação aqui, sou Kátia, sou fã da Rede Super. Bom dia, pastores, peço oração por mim e minha família, tenho muitas lutas em família, sou do Rio Grande do Sul, fronteira com o Uruguai. Opa, que bênção! Que legal. Moro na cidade de Rosário do Sul. Cidade fria, né? Frio, bem na fronteira com o Uruguai. Amém. Gelado demais. Minha terra lá, Rio Grande do Sul. Que bênção, viu? Obrigado aí pela sua audiência, sua companhia, né? Está acompanhando aí a programação da Rede Super e o programa Clínica da Alma, né? Então,
Deus abençoe ricamente. Nós vamos orar assim. Vamos Amém. orar, apresentar cada um dos nossos queridos telespectadores, né? E aqueles que enviaram suas mensagens Sim. aqui, no nome de Jesus, Amém. Pastor Guerra. Que Deus alcance. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a cada vida aqui, declarando a vitória sobre cada um, Pai. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor vai de encontro a cada um na autoridade do nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós decretamos agora as bênçãos do Senhor sobre aqueles, Senhor, que estão em dificuldades hoje, aqueles que estão com problemas, Pai, aqueles que estão na fuga, Sim, Senhor. O Senhor vai de encontro a eles, Pai, mostra a eles, Senhor, que o Senhor tem um plano na vida de cada um, Pai, que cada um venha ser como Paulo, Senhor, venha desafiar, venha entender aonde está e venha entender o plano de Deus para cada um. O Senhor venha restaurar cada vida, venha abençoar, venha derramar o Teu poder, a Tua unção. Sim, sim. Nós abençoamos a cada um que está nos assistindo com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e declaramos a vitória na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E queremos pedir também que Deus possa estar aí trazendo consolo ao coração desses, né, que experimentaram aí a perda de pessoas e um dia hoje, que muitas pessoas estão indo aos cemitérios, que você possa experimentar o consolo do Espírito Santo de Deus no nome de Jesus. Ok? Amém. Terminou o programa, mas amanhã estaremos aqui novamente no mesmo horário. Deus te abençoe, um excelente dia. Em nome de Rede Super, inspirando você. Aquele abraço, Deus te abençoe. Tchau. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.